Alternativas naturais para aliviar uma hérnia de disco. Nem toda hérnia de disco deve ser submetida à cirurgia. Na maioria dos casos, você pode recorrer a tratamentos naturais. Estes servem para diminuir os sintomas, principalmente a dor, e ajudar o corpo a reabsorver o tecido da hérnia e a curá-la. A hérnia de disco é um problema de saúde muito frequente hoje em dia. Tanto é que, segundo as estimativas médicas, 1 em cada 100 pessoas adultas no mundo padece desta condição. Além disso, acredita-se que pelo menos 50% das pessoas sofrão ou sofrerão de algum problema nas costas ao longo da vida. Sabe-se que a hérnia de disco é mais frequente no nível cervical ou lombar, ou seja, no pescoço ou na região lombar. Isso ocorre porque essas são as áreas com maior mobilidade na coluna vertebral. No entanto, uma hérnia pode aparecer em qualquer segmento dela. Nem toda dor persistente nas costas corresponde a um disco herniado. Além disso, nem todos os discos de hérnia causam dor. Acredita-se que cerca de 30% da população possa ter uma dessas hérnias, sem que nenhum sintoma se manifeste. A hérnia de disco. Quando o disco perde resistência, devido à idade ou trauma, o anel fibroso pode se romper, e se forma uma hérnia de disco. A coluna é composta de vários ossos chamados vértebras. Os adultos têm 26 vértebras no total. Cada vértebra é separada da próxima e da anterior por meio de estruturas chamadas discos intervertebrais. Não existem discos apenas na área do sacro e do cóccix. Os discos são formados por um tecido pulposo. Sua principal função é amortecer o impacto entre as vértebras durante o movimento. Estes têm um alto teor de água, que começa a diminuir ao longo dos anos. Esses discos têm um anel fibroso que os rodeia. Quando o disco perde resistência devido à idade ou trauma, o anel fibroso pode quebrar. É quando a hérnia de disco é formada, que geralmente é dolorosa e até incapacitante. Muitas vezes é corrigida através de cirurgia, mas também pode ser tratada através de soluções alternativas. A nutrição como alternativa de prevenção da hérnia de disco. Uma das medidas para prevenir e tratar a hérnia de disco é seguir uma dieta adequada. É muito importante beber bastante água diariamente. Recomenda-se que um adulto consuma pelo menos 2 litros por dia. Isso protege os discos intervertebrais e reduz a inflamação se houver uma hérnia de disco. A dieta por si só não corrige uma hérnia de disco, mas contribui decisivamente no seu tratamento. Combinada com outras ações, geralmente produz bons resultados. É aconselhável ter uma dieta baseada em frutas, vegetais, grãos integrais e todos os tipos de alimentos antioxidantes. Da mesma forma, elementos acidificantes ou inflamatórios devem ser evitados. Alguns deles são a carne vermelha, o açúcar, todos os alimentos que contêm conservantes ou corantes, aqueles que contêm glúten, e os chamados junk food, entre outros. A fisioterapia e a quiropraxia para aliviar uma hérnia de disco. A fisioterapia é um dos recursos mais utilizados para tratar afecções discais. Geralmente, o profissional de saúde indica uma rotina de exercícios, que deve ser seguida escrupulosamente. Também é muito frequente que medidas como aplicação de frio, calor ou ambas sejam usadas na área afetada. Um dos tratamentos mais eficazes para aliviar uma hérnia de disco é a quiropraxia.
No que diz respeito a esse ponto, é importante enfatizar que quem realize esse tipo de intervenção deve ser alguém realmente treinado e experiente. Uma má quiropraxia pode não apenas ser ineficaz, mas em alguns casos perigosa. Sem dúvida alguma, um bom quiroprático é capaz de corrigir uma hérnia de disco cervical ou lombar. O objetivo deste tratamento é que a vértebra reabsorva o tecido e a hérnia se cure completamente. Nos estágios iniciais é também uma medida muito eficaz contra a dor. Fitoterapia. Existem algumas plantas medicinais que podem ser tomadas como infusão e que ajudam a aliviar os sintomas de uma hérnia de disco. Em particular, estas infusões reduzem a inflamação e a dor. Uma das mais eficazes é a infusão de tomilho, orégano e rabo de cavalo. Juntas, estas plantas têm um efeito anti-inflamatório que é benéfico para essa condição. Em primeiro lugar, coloque em uma tigela meio litro de água. Logo em seguida, despeje uma colher de chá de tomilho, uma de orégano e outra de rabo de cavalo. Posteriormente, leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos. Então, espere mais 10 minutos e coe. Finalmente, beba 3 xícaras por dia, antes de cada refeição. Você também pode preparar uma infusão de tomilho e alecrim, da mesma maneira. Outras plantas que têm o mesmo objetivo são a casca do salgueiro branco e a raiz da garra do diabo. Lembre-se de que nenhuma dessas medidas substitui a consulta médica.